Cidade hoje está a preparar um especial sobre a construção civil. E em tempos de pandemia importa ouvir aqueles que disto percebem. E uma das entidades máximas é aqui a ICOPN, a Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas, e agradeço desde já a presença do engenheiro Manuel Reis Campos, que se predispôs a conversar aqui connosco e fazermos um bocadinho o ponto de situação neste ano de pandemia, como é que foi para o setor da construção civil. Nós estamos a falar, a pandemia começou o ano passado em março, pelo menos quando tivemos conhecimento, e o setor, em janeiro do ano passado, estava a começar um novo ciclo, um ciclo de consolidação de um conjunto de números que tinha em relação aos anos anteriores. Estamos a falar de investimento privado e estamos a falar da habitação, em que o setor tinha crescido em termos de número de habitações construídas, ou seja, 24 mil. Estamos a falar de obras públicas, em que o investimento anterior, o investimento público, era um investimento de obras promovidas, mas que depois não tinham o seu reflexo nas obras adjudicadas e no fundo, concursadas. O que acontece é que 2020 começou com uma perspectiva muito boa para o setor da construção. Em fins de fevereiro, praticamente, quando a pandemia, assolou o país, o que é certo é que o nosso setor foi naturalmente um setor que teve a sua atividade sempre a trabalhar, de acordo, aliás, com aquilo que se passou na Europa, tirando a Itália durante algum período e a França e a Espanha, mas de resto o setor da construção na Europa trabalhou, teve a sua atividade sempre a trabalhar. Não obstante, algumas obras foram canceladas, algumas obras foram adiadas, tivemos constrangimentos em termos de movimentação dos trabalhadores, em termos de mobilidade, em termos mesmo de trabalho, o distanciamento, as regras que foram obrigatórias para o setor e, portanto, o setor teve, naturalmente, também foi afetado negativamente com a pandemia, porque também tivemos casos de infecções. Mas, de resto, o setor que, normalmente, o setor da construção termina mais tarde o seu ciclo, ou seja, tem um conjunto de obras que vêm do anterior e, portanto, nós, durante o ano de 2020, tivemos, e foi aliás, foi referido pelo Banco de Portugal e pela Comissão Europeia, que Portugal teve, em termos de, contrariamente ao resto das atividades, o turismo, o comércio, a indústria nem tanto, mas nós tivemos um crescimento de 2,5%. Foi dos poucos setores em que não houve problemas com trabalhadores. Nós praticamente não foi necessário beneficiar dos layoffs, digamos, de um conjunto de benefícios que outros setores tiveram. Nós, o setor da construção, completou, digamos, o ano de 2020 sem esse problema. Ou seja, nós tínhamos uma falta de 70 mil trabalhadores em 2019, eram esses os números estimados que nós referíamos, e, portanto, em 2020 o setor não teve, tem ainda neste momento, necessidade de mão de obra especializada. Portanto, o setor terminou com crescimento nas obras públicas, que terminou com crescimento no investimento privado e entrou, digamos, no ano de 2021 numa situação melhor que qualquer outro tipo de atividade. Portanto, falam que, independentemente desta situação, não houve, por exemplo, problemas com empresas que se viram na situação de fechar ou desempregar? Nós, os números dados que temos é que, em termos de insolvências, em termos de falências das empresas de construção, não temos conhecimento que seja diferente digamos, o panorama. Pelo contrário, houve redução nesse tipo enfim, nessa questão, não obstante não ser, enfim, uma atividade normal e, portanto, em todos os anos há problemas dessa natureza, mas não é significativo, nem foi
provocado por esta questão da pandemia, digamos, esse tipo de situação. O último inquérito que nós fazemos inquéritos aqui às nossas associadas e praticamente engloba a grande maioria das empresas. Estamos a falar de 98 mil empresas da construção e do imobiliário, e que nós temos o conhecimento é que da parte das empresas, aquilo que nos é informado é que a atividade estabilizou e neste momento continuam a necessitar de mão de obra especializada. Engenheiro, não obstante dessa informação, quais eram as preocupações ou quais são as preocupações que as empresas do setor vos comunicam? De preocupação em ano de pandemia? Naturalmente que a produtividade baixou. Naturalmente que tiveram constrangimentos na mobilidade, nos problemas que afetou o setor, por acaso afetou mais, tivemos mais problemas em termos de infecções na parte de Lisboa e Vale do Tejo do que no Norte. Não obstante o Norte ter sido mais afetado. Mas não tivemos grandes problemas nessa situação. Nós tivemos o cuidado de dar orientações e dar conhecimento às empresas, digamos, todas as regras que elas deviam cumprir e, portanto, tivemos uma situação, digamos que, em termos de genérico das empresas, elas cumpriram, o problema não era nunca afetado pelo ambiente interno das empresas, ou seja, das obras, mas sim externo. Quer dizer, os nossos problemas eram na circulação, na mobilidade, na saída, digamos, no contexto exterior do ambiente de trabalho. De qualquer forma, não tenho conhecimento, houve uns casos em Lisboa e Vale do Tejo que foram comunicados pela comunicação social, mas de resto não tenho conhecimento que tenha sido o setor, tenha sido um dos setores, digamos, afetados por surtos mais graves de pandemia. Falou-me que, em termos de obras, portanto, vinha muito do trabalho de 2019, o 2020 foi continuidade. Como é que prevê o ano de 2021, apesar de ter começado, como disse, também com bons números? Nós temos, na construção e no imobiliário, há dois setores fundamentais. O setor do investimento privado, estamos a falar da habitação, estamos a falar de todas as obras privadas que o país tem e que, naturalmente, que depende muito da confiança. Naturalmente que o turismo afeta fortemente, digamos, o investimento dos promotores imobiliários, mas o nosso país sempre foi, nos últimos anos, como o melhor destino da Europa. E, portanto, nós beneficiamos ainda dessa condição. Tivemos este período agora dos últimos 3 meses muito graves, porque afetou-nos a imagem, mas felizmente a situação acho que está pelo menos a tender para uma normalidade e, portanto, eu acho que da parte dos investidores e dos promotores mantém-se essa mesma intenção. Queremos que o Governo apenas tenha em mente que algumas coisas que tem feito que não são positivas. O caso dos vistos gold é negativo, porque os vistos gold não é nosso, é uma coisa que se passa em termos de atratividade do mercado europeu e, portanto, não faz sentido que neste momento não se tenha em conta. A certa altura nós tínhamos muito investimento privado e agora, numa altura em que nós precisamos dinamizar esse investimento, que neste momento haja limitações, digamos, à venda posterior. Nós, ano passado, o ano 2019, as transações de habitação e do imobiliário foi de 27,2 mil milhões de euros, dos quais 5,4 mil milhões foi para o exterior. E, portanto, é uma verba fundamental. Nós estávamos sempre a faturar praticamente 50 a 70 milhões de euros por mês, e agora, naturalmente, vai descer a partir do momento em que haja uma nova reformulação da legislação dos vistos gold. Acho que é negativo, espero que o Governo, nesse aspecto, mantenha, digamos, algum bom senso para que isso não seja alterado e prejudique realmente o imobiliário posterior. Em termos de impostos, também, o setor estava muito afetado nos últimos anos
o imobiliário era quase uma fonte inesgotável de impostos, porque estava numa posição confortável. E, portanto, acho que deve haver aqui um cuidado especial nisso. Em termos de obras públicas, que são fundamentais para que as empresas estejam posicionadas para um novo desafio, que é o PRR do futuro, nós entendemos que as obras que neste momento estão promovidas, e nós estamos a falar de um volume que é melhor do que o ano passado, e que ainda não estão adjudicadas, que o façam, que o Ministério e que o Governo, no fundo, faça a sua adjudicação dessas obras para que possam permitir que o setor tenha, digamos, condições para entrar numa fase que é um grande desafio, porque nós estamos numa fase em 2021 e 2022, tudo tem de ser entregue. Todas as obras têm de ser entregues, digamos, e tudo tem de estar planeado, calendarizado. Caso contrário, vamos perder estes 13,9 mil milhões de euros que o Estado, que a Europa, no fundo, em termos de subvenções, faz parte do PRR, que está a ser, foi anteontem discutido no Conselho Económico e Social, que nós fazemos parte, e, portanto, faz todo sentido que durante este período essas obras sejam entregues e se elas foram promovidas é porque têm interesse para o país e, portanto, neste momento, aquilo que nós aguardamos é que essas obras sejam colocadas, digamos, sejam adjudicadas e que possibilitem as empresas desse trabalho. Aquilo que nós queremos, no fundo, é que a atividade se mantenha. Nós somos um setor que, como disse, foi positivamente decidido que ele trabalhasse e, portanto, nós queremos estabilizar esta situação, contrariamente a setores que, por via da sua atividade, foram altamente, digamos, afetados. Exatamente. E ele perguntar precisamente essa questão dos planos de recuperação, em traços gerais, o que é que lhe parece o plano, nomeadamente para o setor? O PRR é, no fundo, advém de uma matriz que é um plano que a Europa entendeu, por isso chama o plano de recuperação e resiliência, e que visa, digamos, tem como objetivo resolver os problemas, digamos, que consequência desta pandemia. E foi definida essa grelha de segmentos, de dimensões para o país, para cada país. O nosso PRR, que foi apresentado ano passado em outubro e que está neste momento em discussão, final de discussão pública, prevê, tem três dimensões. A dimensão da resiliência, depois o impacto, digamos, em termos climáticos e depois a dimensão digital. O setor da construção e do imobiliário naturalmente, integra mais a questão da resiliência, onde está a habitação, onde estão a mobilidade, onde está a certificação energética, que é a parte também climática. Quer dizer, todo este conjunto de obras e de investimento público que vai naturalmente, tem o setor da construção e do imobiliário numa primeira linha. De facto, quer dizer, quando nós falamos de eficiência energética, quando a Europa quer corrigir em termos de descarbonização, em termos climáticos, 35 milhões de edifícios, naturalmente que é uma grande dimensão, é uma prioridade que é defendida neste PRR da habitação, a habitação social, 26 mil casas, a habitação, a manutenção, a recuperação de um conjunto de imóveis que estão neste momento, são carentes, digamos, para o nosso país. Nós estamos longe de atingir a eficiência energética de outros países e, portanto, temos de começar uma nova vaga, só que tem tudo de ser feito até ao final do próximo ano. E, portanto, caso contrário, nós perdemos esses fundos. E, portanto, neste momento, aquilo que se pretende é criar condições às empresas, e para isso é fundamental o que é a qualificação das empresas, tornar as empresas, digamos, em condições de poder resolver e concretizar esses objetivos em termos de formação profissional dos trabalhadores. São as duas vertentes que nós hoje gostaríamos que fosse dado condições. Por outro, em termos do governo,
queremos que o Governo defina, porque está definido no PRR o conjunto das obras, os hospitais, tudo que são obras também que fazem parte do PRR, mas que os metros, etc., em termos ambientais, mas que o Governo calendarize e planeie corretamente, digamos, todas essas obras de forma a possibilitar que as empresas se preparem para esse grande desafio. Exatamente. Falando agora da reabilitação urbana, que tem sido um contributo muito relevante para o setor, do seu ponto de vista, é para manter? A reabilitação urbana é um segmento de mercado que durante muito tempo teve adormecido e que, fruto, digamos, das últimas atividades que existiu, a reabilitação urbana realmente aparece hoje como aliás, vem também no seguimento daquilo que a Europa estrategicamente pretende, a manutenção dos edifícios, dotá-los de eficiência energética, criar condições. Os edifícios não podem ser um peso na sociedade. O que nós hoje sentimos, e isso foi essa as bases deste objetivo, era criar condições, sabendo que as cidades hoje, 75% das pessoas vivem nos centros das cidades, 60% digamos, da economia é dependente dos grandes centros e, portanto, mesmo nós defendendo que deve haver uma distribuição em termos de densidade populacional pelos territórios menos densos, o que é certo é que a reabilitação urbana adquiriu uma dinâmica que hoje já representa, em termos importantes, nós temos cerca de 3 milhões e meio de edifícios. Aquilo que nós queríamos nós precisávamos de atacar, digamos, a renovação de 1 milhão de edifícios, isto quando aqui há meses de anos, digamos, a reabilitação urbana adquiriu uma dinâmica diferente. Estamos convencidos que a reabilitação urbana hoje não tem retrocesso, vai ter esta dinâmica que eu acho que foi também provocada também, e eu acho que tem muita importância, o turismo nesta questão. Hoje as cidades estão melhores, estão mais bonitas, e hoje a reabilitação urbana é quase uma necessidade. Hoje há um certo contágio, digamos, em termos da necessidade de reabilitar os edifícios, porque o nosso parque habitacional e imobiliário estava muito degradado durante anos e anos, também fruto do arrendamento, das regras do arrendamento, mas hoje começou nas grandes cidades, Lisboa e Porto, mas hoje, pelo país, a reabilitação urbana adquiriu hoje uma matriz que é fundamental e eu acho que não vai ter, vai estar sempre no centro digamos, da dinâmica da construção. Há pouco falou da questão da qualificação da mão de obra. Na sua opinião, como é que se ultrapassa essa questão de formação? Nós temos 2 centros de formação da construção que são centros de excelência. O Sicópone, que tem parceria com esta associação, que é na Meia, e tem o Senfic, que é em Lisboa. Hoje existe uma perspectiva de que só ficará no futuro uma associação, que é esta, a Associação da Construção, que vai ser a única no país, e, portanto, já temos um acordo com a Associação CAECOPS, e, portanto, é essa a ideia. É a ideia também dotar os centros, e houve um desvirtuar em termos dos centros de formação. Os centros de formação que deviam estar sob a tutela do Ministério do Trabalho, porque se pretende que eles adquiram competências, digamos, complementares do seu trabalho, que durante algum tempo eu acho que foram desvirtuados em relação ao início, àquilo que os levou à criação dos próprios centros de formação. Nós temos lutado por isso. O Ministério da Educação criou nos centros, digamos, uma parte escolar que nós entendemos que é muito mais importante, é complementar e dar origem a que os nossos trabalhadores readquiram ali formações complementares e se formem em termos do setor. A formação profissional para nós é importante e vai ser importante neste desígnio novo do PRR e, portanto, a formação profissional, nós temos condições porque temos centros de formação, não tínhamos gente
porque havia praticamente as pessoas em Portugal, não havia o desemprego, era muito baixinho. Infelizmente, vamos ter agora um conjunto de trabalhadores e de pessoas que vão ficar, digamos, sem trabalho e, portanto, o setor da construção estará em melhores condições para poder, digamos, aproveitar e chamar para a nossa formação, digamos, muitos dos trabalhadores que neste momento, enfim, naturalmente queiram e que o Governo também lhes deve proporcionar. Em jeito de fecho de conversa e porque o nosso especial, obviamente, é também para a construção do nosso concelho, comparativamente com outros concelhos, qual é o peso da construção civil no concelho de Vila Nova de Famalicão? Olha, se dizer assim de repente eu não sei, mas sei só que o nosso concelho, o meu concelho, eu sou de Lousado, eu sou de Famalicão, e, portanto, vivo no Porto já há muitos anos, mas sou oriundo de Famalicão, com muito gosto, e tenho lá casa, e onde também vivo nos fins de semana e nas férias, e, portanto, sou de Lousado. E aquilo que eu entendo é que o concelho de Famalicão é, por natureza, um concelho que tem um peso económico muito importante. Na construção, curiosamente, tem grandes empresas de construção em Famalicão, e boas, empresas, digamos, com um peso específico importante. Famalicão, em termos de construção, é hoje um centro que tem crescido primeiro porque tem ali toda aquela indústria e, portanto, é importante para Famalicão hoje, em termos económicos, isso pesa e atrai e tem necessidade digamos, de habitação. E de infraestruturas que Famalicão não tem parado, e nesse aspecto é só de louvar. Portanto, eu acho que Famalicão cumpre, digamos, em termos deste setor, aquilo que de melhor tem o país. Engenheiros, muito obrigada por este bocadinho. Felicidades. Obrigada.